perdi um grande amigo esses dias, que é o Márcio Tomás Bastos. Acho que alguns de vocês, ou todos, perderam também, né? Uma vez perguntaram ao Márcio, assim, quem é o Joaquim? E aí o Márcio, com aquele jeito dele de senador romano, né, disse, Joaquim é um específico. Eu até hoje não sei se foi um elogio ou foi uma crítica, mas eu prefiro tomar como um elogio. Então, eu quero especificar o que eu vou falar. Esse que é o meu primeiro momento. Qual a atitude que eu vou tomar e qual é o tema que eu vou tratar. A atitude é o seguinte, eu não vim aqui para reconciliar. E não vim aqui para conciliar. Eu vim aqui para fazer confusão. Quer dizer, eu não vim aqui para responder, eu vim aqui para perguntar. Eu vim aqui para estimular o conflito, estimular a divergência. E, por isso, eu falo de democracia. Porque a democracia, uma vez o Fernando Henrique, na década de 70, ainda escreveu essas frasezinhas óbvias, mas que ele dizia o seguinte, a democracia pressupõe e vive do conflito, porque é uma forma de você gerenciar o conflito. Então, pensar em democracia não é pensar em consensos, e não é pensar em conciliações ou reconciliações. É você pensar o seguinte, a realidade tem conflitos, e como é que se administra esses conflitos? O Técio, uma vez, também fez uma dessas expressões que eu uso muito, é muito difícil das pessoas entenderem, né? Porque você pensa o seguinte, que a justiça soluciona os conflitos. Aí o Técio, uma vez, escreveu, não sei, disse assim, ela não soluciona, ela põe um término no conflito. E, ao botar o término, ela recomeça o conflito. Quer dizer, vamos esquecer essa ideia. É uma coisa com a verdade. Não é? Você, quando alcança uma, você, ao mesmo momento que você a constitui, você a desconstitui. Assim é como a democracia. Né? Você faz a solução e, ao mesmo tempo, você... ou seja, a democracia é um término interminável. Não é? E é por isso que ela se refaz a cada momento eleitoral. Então, eu estou especificando como é que eu estou tratando. Eu estou tratando do tema do conflito, não estou tratando do tema de reconciliação, não estou tratando do tema de memória do passado, nem como dever ser do futuro. Eu estou tratando do ser de hoje, do Brasil, democracia, eleições como um momento em que a pluralidade faz um pacto de busca da verdade. A democracia seria outro. Você usou uma expressão que eu estava ansioso que surgisse aqui, que é a noção de utilidade da verdade. Não é? E se confundem, às vezes, porque a verdade na democracia da cidade é a utilidade do governo da cidade para os cidadãos. Não é? Então, as eleições é the finest hour da democracia. Não é? É onde todos se reúnem e formulam suas escolhas diante do passado, para o futuro, mas no presente. Então, meu tema é conflito, democracia, presente, eleições, Joaquim especificando, debate. Ou seja, existe o processo de investigação da verdade democrática, onde o debate
o debate público é um indicador, e aí faço uma homenagem ao George Brown, que está aqui, que Gilberto Freire diria é um indicador palpável, quase que a gente pega com as mãos. Então, os debates nas eleições de hoje não são poucos, minha mulher está aqui, que acha que a mentira ganhou da verdade, não é? Evidentemente, não vou trazer para aqui uma discussão pessoal e individual, mas, de qualquer jeito, estou me prevenindo logo, dizendo, olha, eu citei você. Bom, então, é o seguinte, tem muita gente que acha que nas eleições de hoje, enfim, de anteontem, a mentira venceu a verdade. Não é? Isso foi comprovado nos debates, nessa história toda. Se for verdade isso, o Bobbio fica em apuros, porque o Bobbio defende a publicidade, o desvendar como característica da democracia. E nós vimos agora uma democracia nossa onde terá sido que a mentira ganhou da verdade, especificando a imagem. E eu quero saber como é que isso ocorreu, ou seja, o meu tema não é a verdade em si, mas é a comunicação política da verdade. É a comunicação política da verdade. Ou seja, existe verdade sem comunicação da verdade? Se a gente fizer 10 minutos de flashback e pensarmos em ontem com o Pedro aqui, eu diria o seguinte, existe a verdade sem a TV Globo? Né? Porque a estratégia da comissão passa toda ela sobre uma estratégia de comunicação da verdade. E até onde se confundem a verdade, a memória e a comunicação da verdade e da memória. E aí existe verdade sem a TV Globo? Eu disse a vocês que eu vim aqui para confundir. E para falar de hoje. Vamos lá? Não precisam nem vir ver aqui. Vocês vão ouvir as vozes e vão... Aumenta o som. A pressão do agronegócio cede e diz que nunca foi contra os estrangeiros. A pressão dos banqueiros, ela cede, dizendo que vai dar autonomia para o Banco Central. A pressão dos reacionários do Congresso Nacional, que eu não chamo de evangélicos, porque os evangélicos não endossam essa política homofóbica defendida pelo Malafaia, mas ela cede aos reacionários do Congresso Nacional e joga na lata do lixo o seu programa de defesa dos direitos LGBT. Essa é a nova política da Marina, mais velha do que a história. A nova política que eu pratico é exatamente para evitar esse tipo de atitude, que espalha boatos, que espalha calúnias, sem nenhum compromisso com a verdade. Isso é velha política. É por isso que eu disse que existe velha política de direita, mas também existe velha política de esquerda, que faz a mentira, que espalha o boato, que não se preocupa com os fatos. Não permitiu que os brasileiros tivessem um programa de governo para analisar, para avaliar. A senhora prefere a campanha da mentira. E é essa a questão que eu lhe faço agora. A senhora chegou ao cúmulo de mandar a sua equipe de filmagem filmar uma escola, a Escola Barão de Macaúbas, em Belo Horizonte, num domingo, no dia 12 de outubro, quando ninguém estava lá, para mostrar que a obra estava parada e que a escola não funcionava. A senhora fraudou a informação, candidata. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a senhora não tem nada para mostrar aos brasileiros e por isso precisa mentir tanto o tempo inteiro, candidato? Candidato, acho aqui quem mente é o senhor. Porque acho que essa escola de Macaúbas é uma dedução do senhor que o senhor tenta atribuir a mim. Agora, e que esse aeroporto foi construído num terreno de sua família, num terreno de um seu tio, e achar que tem poder dele. Isso não foi denunciado por mim, foi denunciado pela Folha de São Paulo. Também gostaria de saber
sobre a pavimentação e a sinalização feita no aeroporto de Montezuma, em que também, coincidentemente, é uma obra do governo do estado de Minas e, surpreendentemente, quem tem uma agropecuária lá é o senhor e suas irmãs. Eu não acho, candidato, isso nada moral, nem ético. Eu quero responder à candidata Dilma olhando nos seus olhos. A senhora está sendo leviana, candidata. Leviana. O Ministério Público Federal atestou a regularidade dessa obra. Nesse início do processo eleitoral, normalmente, principalmente numa situação como a que eu estou, não há um grau de conhecimento razoável sobre tudo que o governo federal realizou em São Paulo. Nós fizemos 600 mil casos em São Paulo. Ok? Bom, Não foi a votação da CPMF? não, chega, tá bom. Bom, é sobre isso que eu quero discutir, ou seja, confundir, brigar, disputar, etc. Não vim aqui para conciliar nada. Apenas uma nota de rodapé. A explicação de por que o Aécio perdeu em Pernambuco é porque a palavra leviana, em Pernambuco, tem duplo sentido. Então, ele chamou os nordestinos de levianos. Leviana lá é prostituta, e não desse negócio todo. Bom, mas, enfim, repare, encerro aí minhas duas partes, especificando o que eu quero e mostrando um conjunto de, Técio diria, fatos e acontecimentos ao mesmo tempo, não é isso? E que todos viram. É um fato... Não precisa de intermediário. Quer dizer, a mídia aí não foi intermediária. Ela apenas criou a possibilidade desses fatos e desse acontecimento. Repara, essa palavra é importante. Criou a possibilidade desses fatos e desse acontecimento. Bom, 3 minutos ou 5 sobre um quadro mais conceitual, né? O Michel Foucault, no seu último curso, que deu no Collège de France, escreveu esse livro, esse livro é a reprodução da desgravação que é esse título belíssimo, A Coragem da Verdade, né? E nesse texto dele, ele tem 2 ou 3 ideias que eu trago aqui para a gente poder, então, na última fase, analisar um pouco o que a gente viu. Ele vem com a noção de paresia. Paresia é a fala franca. Quer dizer, ele distingue 4 tipos de falar a verdade. Ele tem a fala franca, daquele que acredita no que está dizendo e se responsabiliza pelo que está dizendo. Ou seja, o sujeito se integra no objeto. Então, você tem uma segunda fala, que é a fala do sábio, que é a fala do melhor. Eu sou melhor do que os outros. Mas a responsabilidade do sábio está a seguinte: se você quiser aceitar o melhor ou não, isso é problema seu. Eu, aliás, vou deixar até a cidade, eu vou me isolar lá, e vocês, se quiserem, take it or not, leave it or not. Então, é uma segunda frase. Tudo. Depois ele diz o seguinte, que é a fala dos profetas, que a verdade está no futuro. Não é? Eu não sei se é a fala dos economistas, não sei, porque é a fala dos cenários e que eu não me responsabilizo pelo cenário se ocorre ou não. Acho que foi um pouco a fala do PSDB, quer dizer, foi uma fala sobre o futuro e aí, com todas as consequências, onde também o profeta ele diz, olha, não ocorreu, mas o problema foi do futuro, não foi meu, quer dizer,
E ele fala da fala do técnico. O técnico é aquele que opera, né? Que é aquele é o da ciência, né? É o da tradição do conhecimento. Então, essas 4 falas estão entre os candidatos aí. A gente pode analisar e tudo. E aí a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: vocês escolheriam a fala franca se vocês fossem candidatos à paresia que ele denomina? Vocês ganhariam a eleição se dissessem que iam ter que rever as tarifas de petróleo e de energia? Essa pergunta simples que está nos debates e que nenhum fez para o outro, porque todos teriam que enfrentar como resolver esse problema. Dizer o seguinte, doutor Écio, candidato, não, porque não dizem o nome, né? Não dizem Dilma, Aécio, assim, candidato, o senhor aumentaria, o senhor reajustaria os preços das tarifas? É o tipo Ou seja, será que a democracia aguenta a verdade? Você não é eleito. Quer dizer, tem essa... Como resolver essa dificuldade? Então, a eleição é um pacto onde é um momento da investigação da verdade da cidade, de construção dessa verdade da cidade, do país, né? Ou não? Então, esses conceitos do Foucault estou trazendo para vocês. E a outra tipologia de Foucault é sobre o tempo das verdades, né? Você tem o tempo onde você tem o processo de investigação da verdade, e depois você tem o tempo de verificação da verdade. Se eu trouxer isso para a eleição, o tempo da investigação ele acaba no momento do voto. Eu investigo, debato, discurso, etc., tal, e acaba no momento do voto. E a verificação é se, 4 anos depois, aquilo que você escolheu ocorreu. Então, aí, não somente o que o candidato comunicou, mas o que você percebeu estão on the stake, estão em discussão. Então, pronto, chega tanto para esses conceitos de Foucault. E aí, entro na minha última parte, e usando um termo que o colega do Jobim, o Mangabeira Unger, gosta de usar, vou fazer uma interpretação descritiva da realidade. Ou seja, não existe descrever e interpretar. Toda interpretação inclui uma descrição, e toda descrição inclui uma interpretação. Então, qual 3 ou 4 pontos sobre esse debate que vocês viram, que apenas para... De primeiro, nós estamos diante de um momento, e eu acho que foi Técio que falou ontem e falou hoje, em que, acho que você citou Hannah Arendt, dizendo que é muito difícil você encontrar a verdade quando se multiplicam as dúvidas, não é? Então, nós estamos num tempo onde nunca se viveu uma possibilidade de versões, de informações, de dúvidas, de personagens, pela tecnologia, pelas redes sociais, porque antes você tinha um certo controle administrativo da verdade, porque você tinha a regulamentação eleitoral que limitava determinados tipos padrões de comunicação da verdade da cidade. Hoje em dia, com as redes sociais e com a completa liberdade da imprensa, a gente vive um momento de perplexidade pessoal. Não estou falando de policy, não.
do acesso nosso a fontes que a gente não sabe como conectá-las. Nós não sabemos como fazer com que elas tenham sentido. Daí a importância que assume mais e mais Big Data, que é uma inteligência, é a capacidade de inteligir, é isso? Pode dizer, os dados de uma forma que a inteligência humana não possa fazê-la. Na reunião lá, a gente faz parte de uma reunião, e teve agora de um fórum que houve uma reunião no México, e trouxeram um dado que é o seguinte: 40% das vendas da Amazon são por sugestões da própria Amazon para você. Quer dizer, a Amazon sabe o que você não sabe, porque ela consegue coordenar essa multiplicidade de dados nessa história toda. Então, nós estamos vivendo esse momento onde você tem a tecnologia tornou as dúvidas tão radicais e tão múltiplas que a pessoa individualmente não é capaz de resolver por uma modelagem intelectual e racional nesse pântano de versões em que é o processo eleitoral. Um exemplo simples dessa o debate da televisão como expansão de versões e dúvidas e mentiras e verdades. Teve uma cena que é sobre as contas do Aécio que não teriam sido aprovadas pelo Tribunal de Contas de Minas. Não é? Teve o intervalo e o Aécio voltou e disse: o parecer do Tribunal de Minas aprovando minhas contas está no site tal, vocês podem ver, dizendo, é mentira o que você estava dizendo. Então, aí ele integrou o debate da televisão com as informações das redes sociais. Então, daqui para frente, eu não imagino um debate de televisão onde um camarada diga algo e, na mesma hora, já está ocorrendo, o outro candidato remete para as redes sociais. Quer dizer, isso aumentou uma complexidade inimaginável de busca pela verdade e pelo estudo. Estou terminando. Duas observações e termino. O poder da mídia, principalmente da mídia da televisão, eu mencionei essa palavra antes, foi de criar as condições para que as múltiplas possibilidades de verdade aparecessem. Ou seja, o poder da mídia é o poder de agenda, da agenda do que deve ser discutido como verdade ou não e quando. É um poder de selecionar o processo da busca pela verdade. É um poder imenso. E, mais ainda, de não somente selecionar através do debate, vai ser tal, como de determinar as regras da busca da verdade. E aí tem um incidentezinho mínimo. Eu, como Técio, gosto dos pequenos incidentes. A Dilma, no começo, sempre que se referia ao governo, ela pedia direito de réplica, porque governo. Até que a Globo disse, negamos o direito de réplica porque a senhora é candidata e não governo. Porque, senão, qualquer menção
ao governo, a senhora vai querer falar. Foi a Globo quem decidiu isso no ar. Não sei se vocês se lembram disso, aqueles que assistiram. O que aconteceu? Quando voltou a Dilma disse: quero usar o meu tempo para responder à réplica que me foi negada. Quer dizer, ela quis alterar as regras do debate. Ou seja, ela quis concorrer com a Globo sobre as regras da investigação dessa história toda. E que o Aécio fez com aquele outro, não sei, temos que falar sobre tal tema, mas não vamos falar sobre tal tema, não, vamos falar sobre esse outro tema. E aí a Globo também interferiu. De modo que não, você, com as redes sociais e com esses debates, você é historiador do presente. O telespectador, o internauta, é o historiador do presente. De modo que também essa noção de história como futuro é uma coisa meio complicada. Vou encerrar com uma conversa que um dia eu tive com o Guel Arraes. Guel Arraes é o diretor de televisão, filho do Miguel Arraes, né? Brilhantíssimo, né? Brasil na veia, né? O Guel foi quem fez o Alto da Compadecida, fez Lisbela e o Prisioneiro, etc. E tal, e tudo. Uma vez eu, conversando com o Guel disse assim: dizem que a Globo influencia a realidade. A realidade somos nós. A realidade é a comunicação da realidade. Encerro com 3 possibilidades literárias. Não é? Da primeira, Tércio mencionou o Neto, não foi? Sobre mentira e verdade, etc. E tal. Aí veio para mim e disse assim: ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, onde não existia nem mentiras nem verdades. Então, mas tem uma segunda possibilidade, que é o nosso Luís de Camões. Celso sabe, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo ser é feito de mudança ou verdade. Ou verdade. Ou verdade. E, por fim, sou de Pernambuco, não podia ser diferente, literatura de cordel sobre Frei Caneca. Frei Caneca, não sei se você sabe, era alguém que achava que brigou contra Dom Pedro I, achava que o poder tinha que ser descentralizado e deu-se mal, né? Deu-se mal. Mas nesse cordel aqui diz: a história está aí, resgatada na verdade. Bons exemplos nunca devem morrer para a humanidade. Muito obrigado.